Irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nessa noite com muita alegria cultuar ao nosso Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória, né? O nosso coração contrito. Coloque-se diante do Senhor nessa noite, convide toda a família a participar do culto. Se reúnam, comunguem juntos, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de cultuar ao Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tamanha grandeza, por tamanho amor que o Senhor demonstra por nós. Sou grata a Ti, ó Deus, por cada vida, em cada casa, que está nessa noite, separando este tempo para louvar ao Senhor e aprender ainda mais sobre a Tua palavra, ó Deus. Que possamos, mesmo longe, ó Deus, estarmos juntos para cultuar ao nosso Deus. Deus merecedor, Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Que o Senhor receba os nossos louvores nessa noite, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E hoje nós queremos cantar que o meu barco é pequeno. A criançada em casa, levanta aí do sofá, vamos cantar e declarar que o Senhor cuida de nós. Amém? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Com Cristo ao meu lado, o mal não virá, as águas acalmarão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. De novo, meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Com Cristo ao meu lado, o mal não virá, as águas acalmarão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Podemos confiar no nosso Deus. Podemos confiar que Ele guia, que Ele sustenta a nossa vida, o nosso barco. E por isso nós vamos declarar que eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer, ou se o sol dourar, eu
Ele é o nosso Deus. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos guia. E podemos depositar inteira confiança no nosso Deus. É um Deus que não falha, cuja palavra não muda e não passa. Esse é o nosso Deus. Senhor, eu te exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Senhor, eu te exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Tu vieste do céu pra terra, teu caminho me mostraste, foste da terra pra cruz. Meu lugar tu tomaste, da cruz pro sepulcro, do sepulcro pro trono. Tu és meu dono. Senhor, eu te exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Tu vieste do céu pra terra, teu caminho me mostraste, foste da terra pra cruz. Meu lugar tu tomaste, da cruz pro sepulcro, do sepulcro pro trono. Tu és meu dono. Tu és meu dono. Tu és meu dono. Tu és o nosso dono. Tu és o nosso Deus. Coloque-se diante do Senhor neste momento. Feche seus olhos. Reflita. Reflita na sua vida com Deus. Reflita agora sobre as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre você, sobre a sua família. Encontre dentro do seu coração neste momento a gratidão ao Senhor Jesus. Ore ao Senhor, agradeça a Ele, exalte o nome do Senhor. Diga a Ele o quanto você é grato nessa noite, por tudo que Ele tem feito em sua vida. Diga a Ele quanto Ele é maravilhoso, o quanto a tua misericórdia é grandiosa. Declare ao Senhor a sua vida nessa noite. Consagre todo o seu ser a esse Deus tremendo que cuida de você. Esse Deus que nos ampara a cada instante. Consagre ao Senhor nessa noite todo o seu ser, todo o seu coração. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti,
gratos a Ti, ó Deus. Que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo nessa noite. Que os nossos louvores possam ter chegado aos ouvidos e agradado ao nosso Deus. Que você tenha se consagrado nessa noite. Que você tenha aberto o teu coração para que o Senhor entre e faça morada em você. Somos gratos a Ti, ó Pai, por este momento tão gostoso, em que podemos ter o privilégio, ó Deus, o grande privilégio, de darmos glórias e honras a Ti, de bendizer o Teu nome, ó Altíssimo. Exaltado és Tu, ó Deus, em nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Amém. Queridos irmãos, iniciaremos a ministração da palavra em alguns instantes. Utilize esse pequeno intervalo que ainda temos para beber água, ir ao banheiro ou fazer qualquer outra atividade que, porventura, possa tirar a sua concentração durante esse momento tão importante do culto. Fiquem atentos e não permitam que nada os impeça de ouvir o que o Senhor deseja falar a cada um de vocês nesta noite. E uma alma sedenta por Ti. Eu sou um filho tão frágil e pequeno, mas Tua graça é o que me faz prosseguir. Fala, Senhor. Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa encher os corações de vocês, porque nós não temos muito paz no mundo neste momento de calamidades. E hoje eu queria contar para vocês uma história de uma pessoa que queria servir a Deus e agradar a Deus e deu tudo errado. Mas nós vamos orar primeiro. Pai, nós te agradecemos que podemos estar aqui junto com os nossos irmãos e que podemos procurar a Tua face e queremos te pedir que o Espírito Santo possa encher os nossos corações e fazer cada um que está ouvindo essa mensagem, que é da Tua palavra, possa ser edificada e possa estar crescendo na sua fé, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história é sobre o rei Davi. E vocês todos já deviam ter ouvido falar deste homem. E ele era um rei de Israel. Hoje nós não sabemos muito bem que são reis aqui. No Brasil nós não temos reis, temos um presidente. Pode comparar Davi com um presidente então. E ele estava muito feliz e estava fazendo uma festa junto com os súditos dele, junto com o ministros dele e com o exército, com todas as autoridades, porque eles tinham escolhido Davi como rei de Israel. Estavam todos juntos, comendo, fazendo festas para Deus. E essa história está em 1 Crônicas 13. E eu vou ler esse trecho para vocês, onde Davi está junto com todas as pessoas do reino dele. 1 Crônicas 13, versículo 1 a 6. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel
e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul, que era o antecessor dele. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas de todo o país dele para trazerem a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Até aqui a palavra de Deus. Trazer a arca de Deus, Davi queria. O que é a arca de Deus? A arca de Deus era uma caixa de madeira toda coberta de ouro, com uma tampa de ouro maciço, que chamava-se o propiciatório. Propiciar significa reconciliar. E tinha 2 querubins em cima desse propiciatório que estavam se tocando com seus anjos, com suas asas. Esses anjos querubins, eles são guardiões da santidade de Deus. E eles olhavam para baixo, os 2 anjos, para o propiciatório, e sempre tinha sangue em cima desse propiciatório, em cima dessa tampa. Então, da maneira como vocês veem nessa slide, a arca, que é chamada também a arca da aliança de Deus com o povo de Israel, não era tão limpinho assim, era salpicado de sangue. Aonde ficava essa arca originalmente? Quando o povo de Israel estava viajando do Egito para Canaã, para a terra prometida que Deus tinha prometido para eles, Deus mandou fazer um tipo santuário que era chamado o tabernáculo, que era uma tenda móvel. Os judeus estavam viajando de um lugar para outro até chegar em Canaã, e essa casa de Deus também era móvel. Ele podia ser carregado, né, todas as peças. E vocês veem aqui na slide que tem um pátio com cortinas brancas, onde as pessoas podiam ir, e se alguém queria sacrificar um animal por causa do seu pecado, ele podia sacrificar lá. Lá tinha um altar. Então, cada pessoa que ficava consciente de um pecado, ele levava o animal para ser sacrificado, o animal morria no lugar deles. Porque Deus tinha falado bem no início do mundo que quem peca morrerá. E ele tinha feito essa lei que um animal podia morrer em lugar de uma pessoa. Isso foi no Antigo Testamento. Depois que Jesus morreu, ele era chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês se lembram? Então, dentro desse tabernáculo tinha uma tenda, e nessa tenda tinha 2 compartimentos. O compartimento que era chamado o lugar santo, onde tinha alguns objetos e os sacerdotes podiam entrar lá para servir a Deus, e tinha o Santo dos Santos, onde tinha só um objeto, essa arca. E a arca, o objeto mais sagrado do tabernáculo, era o lugar
onde Deus, figuradamente, habitava no meio do povo de Israel. E lá, somente uma vez por ano, o chefe dos sacerdotes, o sumo sacerdote, Arão, podia entrar, mas somente com sangue que ele salpicava no propiciatório. Então, a arca era o objeto onde, figuradamente, Deus estava com o povo. Deus se manifestava na arca, né, de dia em forma de nuvem e de noite em coluna de fogo. Então, todo o povo que tinha suas tendas em redor do tabernáculo podiam ver e sentir a presença de Deus, do Deus Santo, no meio do povo. Quando o povo já não estava mais no deserto, mas em Canaã, Deus permitiu que a arca fosse capturada pelos inimigos de Israel. Isso foi por causa da desobediência do povo. E mais tarde, a arca parou na casa de um senhor chamado Abinadab e ficou lá por um tempo. E agora Davi, já sendo rei, resolveu, com todas as autoridades do seu reino, de buscar a arca, de dar a Deus o lugar de honra no capital do país, que era Jerusalém. Agora nós vamos ler versículos 7 a 14. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Eram os dois filhos de Abinadab. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Que festa! A arca, finalmente, este objeto que representava a presença de Deus, era levada para Jerusalém e todo o povo se alegrou. Mas quando, versículo 9, chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Puxa, que tristeza, né? A festa, as danças, as músicas, tudo parou. Tinha um homem morto lá no chão que, pela boa vontade dele, queria ajudar para que a arca não caísse quando os bois tropeçavam. E Davi, o rei, ele ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom de Gate. Davi ficou contrariado com o Senhor e ele teve medo de Deus. E ele pensou: eu queria fazer uma coisa boa, eu queria trazer a arca para o capital, eu queria adorar a Deus com isso. Mas em vez disso, Deus matou este homem inocente que tinha só boas intenções para a arca não cair dessa carroça. E por que Deus fez isso? Deus não devia ter feito isso. E Davi ficou com medo de Deus. Passou um tempo. Depois, um capítulo mais adiante, a gente vê a arca de novo.
Davi, capítulo 15 de 1 Crônicas, convocou os sacerdotes Sadoque e Abiatar, os levitas, muitas mais pessoas ainda, e falou: vocês são chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparou para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Nós não o tínhamos consultado em como proceder. Davi não tinha consultado o Senhor em como proceder na primeira vez. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. A arca não podia ser tocada, né? A arca era tão santo, né? Deus queria impregnar os israelitas da santidade dele, né? Ele não queria que esse objeto sagrado fosse tocado. Então, Moisés tinha recebido, né? Isso foi muitos anos antes de Davi, tinha recebido ordens do Senhor que a arca tinha que ser carregado nas varas. Vocês viram, né, na primeira figura, as varas dentro da arca. E a arca não podia ser tocada. E aí tudo deu certo, né? Quando Davi obedeceu a Deus e transportou a arca conforme Deus tinha mandado, tudo deu certo. E houve outra festa em Israel. Agora uma festa porque Deus tinha permitido que a arca fosse trazido para Jerusalém da forma que ele tinha mandado. E agora, o que nós aprendemos desse trecho? Né? Que às vezes a gente faz coisas com a melhor das intenções e o resultado é negativo, não dá certo. E a gente fica revoltado com Deus. Por que Deus não me abençoou? Por que Deus não me ajudou? É certamente porque você não fez as coisas conforme a Bíblia nos ensina. Por exemplo, um jovem fica apaixonado por uma moça não crente. E ele casa com ela, mesmo os pais falando, não faz isso, não, mas eu estou apaixonado, é de Deus, eu vou casar. Né? Casa com a menina, eles vivem um ano bem, e depois vai mal, porque ela não quer acompanhar ele, e ele começa a acompanhar ela, vai dar briga, e eles divorciam. E o rapaz questiona, fica revoltado com Deus. Por que Deus não me abençoou? Né? Eu estava com a melhor das intenções. Eu ia levar essa moça a te servir e não deu certo. Exatamente. Mas ele sabia que estava escrito na palavra que nós não podemos ter um julgo desigual com o não crente. Né? Então ele deu a culpa a Deus por um erro que ele mesmo fez. Né, por uma desobediência dele. E isso é muito fácil. A gente procura o caminho da gente, acha que está tudo certo e Deus não abençoa porque não foi conforme ele ensinou. Tem muitas pessoas, por exemplo, que mudam de emprego, podem ganhar mais numa outra cidade e acham que é de Deus, vão mudar, a família vai junto, vão para outra cidade, para São Paulo, para Belo Horizonte, e dá tudo errado. Né? O pai fica desempregado, eles não têm mais dinheiro, e eles ficam revoltados. E o pai fala,
por que Deus não me abençoou? Né? Eu achei que era de Deus, porque é um emprego melhor, eu ia ganhar mais, e Deus não me abençoou. Mas esse pai de família, será que ele pediu orientação a Deus? Porque mudar de uma cidade para outra é muito sério. Né? Lá tem uma igreja, lá tem uma boa escola para os meninos, né? O trabalho é fixo. Né? Esse pai foi orientado por Deus? Não. Ele seguiu a cabeça dele. Ele achou que era a vontade de Deus. Né? E não deu certo. Temos que culpar a Deus pelos nossos erros? Né? Davi ficou contrariado com Deus por causa do erro dele. E nós, às vezes, fazemos isso também. Outro exemplo, você vende um objeto, um moto, por exemplo. Né? O moto tem um defeitinho, mas na hora da venda, você não fala do defeitinho para um novo dono. Né? E o novo dono, depois de um mês, ele descobre o defeitinho da moto que você vendeu para ele. Ele vem, vai para sua casa e exige reparo, briga com você. E você fica revoltado. Né? Eu achei que eu estava bem vendendo essa moto. E eu até ia dar dízimos do dinheiro. Né? Por que Deus não me abençoou? Deus não te abençoou, irmão, porque você não seguiu as regras da palavra de Deus, que nós temos que agir com transparência e com verdade, e você omitiu uma verdade. Tem muitos exemplos, mas vamos deixar só com essas. Né? E nós aprendemos que somente podemos ser abençoados quando consultamos a Deus e quando nós vivemos conforme as indicações que Deus já deu na palavra dele. Quando obedecemos as diretrizes de Deus, aí podemos esperar, pedir a bênção do Senhor sobre o nosso caminho. E eu gostaria de encorajar vocês. Procuram saber, em todas as decisões da sua vida, qual é a vontade de Deus, quais são as diretrizes de Deus que já estão na palavra dele, e aí vão em frente. E aí vocês podem esperar a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Vamos corajosamente servir o Senhor com toda a alegria. Em nome de Jesus. Amém.